E aí, prodiantes? Estamos aqui com mais um episódio do quê? Nosso Dedinho de dedinho de prosa. Que prosa. delícia esse dedinho de prosa, É hein? o nosso E você podcast sabe de que tá na entretenimento e boca do informação. povo, né? Na boca do povo, Tá na boca do da povo. pova, de todo mundo. Gente, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast e nós estamos também dando continuidade na série Fala Pré-Candidato, onde nós estamos aí recebendo os pré-candidatos a vereadores aqui de São Paulo e região. Então, estão vindo várias pessoas para poder falar um pouco sobre a pré-campanha, né? Essa iniciativa de inserir nesse meio motivação. de eleição, porque esse ano é ano eleitoral. A perguntinha clichê que não pode faltar. Como você está, Tia Neide? Tudo bem? Eu tô bem. Gente, eles me perguntam isso. Esse cara mora comigo, levanta, vai deitar na minha cama, ficar lá. Não, hoje não foi de manhã, eu deitei lá e falei, como é que você tá, tia? Sai de casa juntos. Davi, eu tô bem, e você? Tô bem, Nossa, quanto tempo? quanto tempo, né? É, Agora é sério. Menino, você já viu quanta gente boa tem vindo aqui? nossa, se a gente for fazer uma lista, nossa, muita muita gente gente boa. boa, se a gente for pra E anotar. cada um que senta nessa cadeira aqui é Não, é assim, fantástico, é uma eu aula, hoje já é meu PhD, Uma hora, né? uma Hoje já hora é é meu muito PhD, pouco, né? não é? Graduação, aqui a graduação é pós, Eu acho que a gente vai mestrado, estender esses doutorado. horários para, ao invés de ser uma, colocar duas. Mas vai ter que ser, Porque tá muito gostoso, tá muito bom. Quem é que tá com a gente hoje? Hoje estou aqui com a minha amiga Silvânia Vieira, que é pré-candidata a vereadora lá de São Paulo, Da cidade de São capital, Paulo. Exatamente. paulistana. Silvana Renovação, Superação. Silvana Superação. Silvana, para poder a gente já dar início, eu vou deixar você se apresentar, falar um pouco sobre você, sobre a sua história com a política. Muito Quem bem. é Silvana? Silvânia é uma mulher. É Silvânia, não é Silvana. Silvânia. Uhum. Silvânia. Já passei do período de ser chamada por várias vezes de Silvana. Hoje as pessoas me chamam de Silvânia, mas antigamente eu até estranhava quando alguém me chamava de Silvânia. Mas meu nome é Silvânia. Te superaram, agora é Silvânia. Isso Exatamente, aí. me superaram. E mesmo você dizendo renovação, mas a renovação também faz parte da Sim, com Silvânia. certeza. É porque entendeu? associa, claro. Essa é a ideia, é associar a renovação com a superação ou a superação com a renovação. E por que não? Isso. Bom, eu sou filha de imigrantes nordestinos que vieram para São Paulo desde cedo. A minha mãe Mulher chegou em porreta, São Paulo aos 14 anos de idade. Ah, legal. De onde, do Nordeste? Minha mãe é da Bahia. É da Bahia. E o meu pai era sergipano. Meu pai morreu em abril de 2020. Mas assim, vivemos durante anos, até os 42 anos, eu vivi em São Miguel Paulista, um bairro da Zona Leste. Nasci lá e vivi lá. A minha vida, não vou dizer inteira, até os 42 anos, até 11 anos atrás, eu vivi lá. Depois eu fui morar no Tatuapé e hoje moro lá, Que também é na Zona Leste. que né? também é na Conheço Zona demais o Leste. Tatuapé. Eu Tatuapé trabalhei lá. também é Zona Leste. Essa mulher é importante, essa mulher, hein? Desculpa, Que gente. isso. Acontece Paparazzi. na... É paparazzi. Exatamente. A Eu vou tia desativar. Neide tá famosa, Tá. porque eu tô Eu- sabendo Eu já vou aí da... desativar Tia todos. Neide é igual a Vovó Maria lá no meio. Silvânia, mas aqui, eu queria que você falasse com a gente, bem assim, explicitamente, falar um pouco sobre o que te motivou a se candidatar. Eu sempre pergunto isso para os pré-candidatos quando vem aqui. Sim, Por quê? A gente sabe que uma pré-candidatura não nasce assim no coração da gente do dia pra noite. sim, sim. Tem toda uma história por trás. E assim, eu queria que você falasse como você se vê na política, ativa na política, né? Porque, querendo ou não, né? Infelizmente, a gente tem que falar isso, porque a gente sabe que é triste, mas é a realidade, né? A própria Juliana, que é vereadora e pré-candidata a vereadora, esteve aqui, falou com a gente, não é um espaço feito para mulheres. Infelizmente. Infelizmente, é difícil. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua percepção, como você se vê lá em estar atuando como vereadora caso seja eleita. Para que você consiga entender isso, eu tenho que retornar um pouquinho
alguns anos atrás, algumas situações vividas. Tá? Eu, até pela necessidade da minha família, eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade. A minha tia tinha uma confecção, como que eu chamei? Eu esqueci o nome na época. Uma oficina de costura, era uma confecção. Ela oferecia o trabalho. E eu, por necessidade mesmo financeira, não necessariamente para ajudar a família, eu não precisava ajudar, mas assim, para eu ter as minhas sua coisas, independência, né? a Assim, minha independência. Pensa, com 9 anos já pensando em liberdade financeira, fenomenal, né? Exatamente, era isso. Então, eu fui ajudar. Isso nunca atrapalhou os meus estudos. Eu É a melhor trabalhava- parte, né? Sim, isso era condicional. Poderia ajudar, estar ali ajudando, porém o estudo teria que estar sempre em prioridade. E detalhe, teria que tirar boas notas, porque senão eu ia ter que parar de cortava. trabalhar. Olha só que punição ter que tirar boas notas para continuar trabalhando. Comprando suas coisinhas. Comprando as minhas coisinhas, exatamente. E trabalhei nessa oficina até mais ou menos uns 12 para 13 anos, quando uma pessoa, amiga da minha prima, precisou de alguém para cuidar do filhinho dela. Ela terminou a licença maternidade, ela precisava de alguém para cuidar. E essa pessoa escolhida, não me pergunte por quê, foi eu. Então, eu fui, cuidei dessa criança durante um período, porém eu iria já fazer 14 anos. E eu já estava com um serviço já em vista assim que eu completasse 14 anos. Bom, se tivesse carteira assinada... Não, na de época garantia. já tinha. Eu fui registrada. Eu faço aniversário dia 2 de novembro. O meu primeiro registro é dia 6 de novembro de 1985. Deus, olha. Entendeu? Então, assim, é o meu primeiro registro. Então, naquela época podia, hoje não pode mais. Entendeu? Só a partir dos 16 anos, como jovem aprendiz. Mas lá atrás podia. Então, o meu primeiro registro já foi com 15 anos que eu já tinha completado. É o presente de aniversário. De debutante. Exatamente. Foi o meu presente, meu primeiro registro. Então, trabalhei durante alguns anos nessa empresa. Depois, nessa empresa eu trabalhava 4 horas, até pela atividade. Depois eu fui para uma outra empresa, onde eu comecei a trabalhar o dia inteiro. Isso tudo lá em São Miguel. Então, na verdade, não. Essa minha primeira empresa, eu fui trabalhar lá na Celso, Rangel Pestana. Terminou a Celso Garcia, Rangel Pestana, ali já era Brás. E depois eu fui trabalhar no meu segundo emprego, eu fui trabalhar lá em Itaquaquecetuba, uma empresa grande que existia lá. E aí sim, próximo de São Miguel, porque Itaquaquecetuba está muito próximo de São Miguel. Trabalhei um período... Também, nesses meus primeiros empregos, eu trabalhei pouco tempo, porque assim, era sempre aquela questão, sempre surgindo outras oportunidades melhores. Aí, nisso, prestes a completar 16 anos, eu fui para uma outra empresa, que aí eu fiquei 11 anos trabalhando nessa empresa. Nessa empresa, eu pude fazer a primeira faculdade. Que legal. E era empresa de quê? O que é que se fazia nessa empresa? Eu entrei trabalhando no faturamento. Lá eu tirava nota à mão. De burocracia, papelada? Não. Na verdade, era uma distribuidora de bebidas. Tá. Aí sim, essa distribuidora de bebidas era em São Miguel, bem pertinho da minha casa. Eu ia e voltava a pé todos os dias. Às vezes, no horário de almoço, eu ia em casa, dava uma dormidinha. Isso aqui é artigo de luxo, né? Exatamente. Então, durante 11 anos, eu trabalhei nessa empresa, assim, pertinho de casa. E nessa empresa eu consegui fazer a faculdade, porque e o lance da faculdade foi uma história bem legal, porque eu fui prestar vestibular, mas naquela intenção assim, eu não tinha condições de pagar a faculdade, não tinha. Tô falando. É que você para pensar, não era na sua época, não tô te falando Não, que você é velha. na minha época, Mas a gente exatamente. sabe que não é muito acessível. A gente conversa muito sobre isso, né, a Sinead? gente tem a mesma... Hoje em dia você consegue, tipo, tem o Enem, tem até Bolsa Social, né? Tem todo um contexto. Todo. Naquela época era muito difícil, falta de acesso. Então, para poder a pessoa se colocar naquela situação, naquele lugar de querer fazer a faculdade, tinha que querer muito. querer muito, Tinha que sacrificar, na verdade, sim. né? Para poder estar estudando. Exatamente. E o número de faculdades? Hoje, se nós formos levantar o número de faculdades que existem... Cada esquina se Nem acha lembra, nem sabe, não Exatamente. consegue contar. Mas na minha época, por exemplo, São Miguel só existia uma faculdade. E assim, aquela faculdade que era mega concorrida. Pensar numa faculdade pública,
Entendeu? Como eu sempre estudei em escola pública, Sim. então, assim, eu não trazia uma base. Nossa, Quer dizer, gente, era estudando, uma trabalhando, entendeu? Então, assim, era uma coisa que foi muito difícil. Bom, prestei o vestibular, me inscrevi, prestei o vestibular. Vamos ver. Isso era em qual ano, Silvana? Olha, vamos fazer algumas contas. Eu acredito que isso foi em 1992, 93. Acredito que isso. 92, 93. Agora, sabe o que foi mais interessante, essa história do vestibular? Era um feriado de aniversário de São Paulo. Aham. E eu simplesmente combinei com um grupo de amigos para nós viajarmos. E eu, como desde cedo eu frequento igreja, eu fui dar satisfação, né, para os meus pastores que eu ia fazer aquela viagem, aproveitar, feriado. A minha pastora fala para mim, mas espera aí, você não tem vestibular? Você tinha esquecido. Esquecido do vestibular, esquecido totalmente. Falei, é mesmo, eu tenho vestibular posso ir. agendado, não posso ir. E não fui. Desbarquei com os amigos, né? Fui fazer o vestibular. No dia de pegar o resultado do vestibular, a minha surpresa, fui lá, né? Tudo muito manual na lista, saí procurando o meu nome na lista. Silvânia Vieira, até então Santos, né? Eu era solteira. Aí eu virei para a moça do lado, falei assim: aqui é a lista dos aprovados? Ela falou: é. Aí eu olhei de novo lá, foi. Silvânia, eu falei: você tem certeza? Aqui é a lista dos aprovados, porque assim foi, até para mim foi surpresa. Nossa, Está que o meu legal, nome né? ali. Nossa, foi uma felicidade Foi, enorme. foi. E aí, pela terceira vez, eu olhei novamente e falei: eu fui aprovada. E agora? Eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Aí no É que dia. aí começam os problemas. Exatamente, Você acha agora. que o problema é passar no vestibular? O Não problema não. naquele momento. Para mim foi muito bom, porque assim, acredite você, eu não só esqueci do vestibular, como eu não estudei para o vestibular. Sabe aquela coisa? Eu só quero ver como que é o vestibular. O que cai, o Sei que não bem, cai. igual foi a primeira vez que eu fiz o Enem também. Deu a mesma coisa. E Exatamente, aí você vai consegui para nota pra ver. poder fazer até federal. Bom, quando isso, final de semana, feriado, não, desculpa, já tinha passado o feriado. O resultado, eu cheguei no serviço no dia seguinte e falei para o meu patrão: olha, não, eu passei na faculdade, queria muito fazer, mas não tenho condições. Você teria como me ajudar de alguma forma? E ele falou: vou ver o que eu posso fazer, porque não era uma empresa grande, naquele momento a gente tinha 3 funcionários trabalhando, Sim. pensar em a empresa subsidiar qualquer É. coisa para a faculdade, porque não era barato, um valor Realmente, que não era, não. considerável. Bom, graças a Deus, ele pagou 50% da minha faculdade e os outros 50% ele ia me descontar do meu salário. Então, eu entregava o boleto para ele todos os meses. Um fiéis, né, da vida. fiéis. Exatamente. Foi um fiéis antecipado. E ele pagou a minha faculdade, descontando do meu salário. E ele falou: o mês que você não puder, houver algum imprevisto, a gente negocia esse valor lá na frente, vai Você parcelando. foi quantos anos você estudou? Essa primeira faculdade, na época foi 3 Qual anos. curso que foi? Esse foi processamento de dados. 3 anos. 3 anos, porque era tecnólogo, então a princípio foram 3 anos. Então, assim, mas foi uma experiência muito gratificante para mim, porque era uma coisa que eu queria fazer, era processamento de dados na época, embora o meu sonho até então era ser professora quando criança, sempre tive o sonho de ser professora, mas no 7º ano eu mudei, não queria mais ser professora, porque então eu queria fazer processamento de dados, desde o 7º ano. Isso demorou para chegar lá até conseguir fazer. Então, Eu fico pensando, eu não consigo imaginar assim, estudando na época de vocês. Gente, vocês tinham Sim. acesso no computador, sem Nada, flash, nada, da vida, nada. um mídia. Olha, Já na época da Barça, né? Eu Aquela ficaria enciclopédia, doidinho. Mirador. foi difícil, posso te garantir Porque assim, que foi muito porque difícil. hoje não dá pra você estudar sem internet. Não tem como você virar nem. Não, você pode ter os melhores livros, Sim, pode enciclopédia em casa, que não consegue. Sim, sim. Você vê, e eu lembro que o meu primeiro projeto, eu quis fazer um programa de contabilidade. Só que assim, para eu fazer esse programa de contabilidade, primeiro eu tinha que ter a base da contabilidade. Aí nessa época eu já estava dando aula. Olha assim, eu tinha uma vida mega corrida. Por quê? Eu ainda trabalhava no faturamento
Porém, esse faturamento hoje já estava um pouquinho mais moderno, eu não emitia mais nota à mão. A gente já tinha um computador, já tinha um sistema ali para emissão da nota fiscal. Para você ter uma ideia, nesse faturamento que eu trabalhava, existiam 5 pessoas. Quando informatizou, porque a empresa foi crescendo, entendeu? Quando eu entrei, tinham 3, depois ela foi crescendo e nós tínhamos 5 pessoas. Sim. E agora informatizou, não precisavam mais de 5 pessoas. Sim. Então, assim, tinha que escolher quem era a pessoa que ia ficar. E eu era a pessoa mais nova, nova de tempo de serviço, nova de idade, e eu fui essa pessoa escolhida para assumir Mas essa... a qualificada, você vê o que uma qualificação Sim, total. influencia na vida da gente, né? Com certeza. E eu fiquei e fui, continuei. Só que aí o que eu precisei fazer? Domingo de manhã eu tinha que fazer aula de contabilidade para montar esse projeto. Aí, como eu já estava dando aula de informática em uma escola em São Miguel, também tudo ali em São Miguel. Então, eu entrava na empresa às 6 horas, fazia tudo para adiantar o serviço. Enquanto eu deixava as notas fiscais emitindo, eu ia dar aula de informática. Gente, que loucura, Entendeu? Não, né? foi loucura. Esse período, para mim, foi assim, muito, muito sacrificante. Mas naquela época eu aguentava dormir 2, a 3 gente horas tem por gás, né, noite, filha? Nossa, entendeu? eu também já passei por isso, viu? Vou te falar. Exatamente. Hoje eu não aguento mais esse pique. Saía da aula ao meio-dia, dava aula das 10 ao meio-dia, voltava para a empresa. Trabalhava até às 5 horas da tarde, porque eu ia para aula de inglês. Uhum. Que eu fazia exatamente nessa escola onde eu dava aula, não Sim. precisava pagar, porque eu É. prestava serviço lá. Uhum. Saindo da aula de inglês, eu ia para onde? Para a faculdade. Então, assim, Meu Deus. chegava da faculdade, eu tinha que estudar. Nada podia dar errado no meio do caminho nada, também, né? Tinha que preparar a aula, exatamente. Não, fora os afazeres de casa, que Não, vem nessa aquele monte de época eu coisa. não tinha. Ah, menos Assim, mal, então. É porque eu morava com a minha mãe. Então, assim, eu chegava em casa, eu já tinha a janta prontinha. Ah, que bom. Ai, que delícia. Entendeu? Não, minha mãe nessa época já não trabalhava mais. Comidinha nordestina, aquele temperinho. Nossa, que Exatamente. Não, privilégio. hoje a comida da mãe até hoje, assim, é primordial. Então, chegava em casa, tomava um banho e conseguia seguir a minha rotina sem... Se eu tivesse que fazer serviço de casa, aí não ia ter nem um minuto para dormir. É. Entendeu? Então, assim, a vida seguiu até terminar a faculdade. Aí eu ainda continuei mais alguns anos nessa empresa. Aí depois, sim, aí agora vamos sair dessa empresa. Aí foi meio traumatizante, assim, a saída, porque eu já estava lá há 11 anos, né? Então, eles não queriam que eu saísse. Só que, assim, eu queria galgar. E ciclos também se encerram, né? Exatamente. A gente precisa- O meu ciclo tinha se encerrado. Aí eu fui para onde? Para a área da educação. Que delícia, hein, Davi? Aí sim. Eu sou suspeita em falar. Né? Porque já sei que você é professora, né? Então, assim, quando a gente ingressa essa área, é muito Não, e a Xerez difícil. tem cara de professor. Não precisa nem de Tem. falar. Olha pra ela, se ela Eu fala falei que ela é pro professora. Davi assim, Davi, eu não vou falar mais que eu sou professora. Todo podcast eu falo, eu sou professora. Não quero falar mais. Que eu sou... Não porque eu não goste, mas eu acho que já cansei já de falar. Eu Põe sou uma professora. plaquinha. Mas não consigo. É um negócio. I love pedagogia. Não, I love pedagogia. E assim, interessante, eu nunca me incomodei de ser chamada de tia. E olha que eu nunca dei aula Para para pequenos. pequenos, não. Mas assim, desde dos tio da cantina, a tia da da merenda. merenda, todos nos chamávamos de tia. Então, assim, todo mundo era tio. Então, as crianças, os alunos chamavam de tio. Eu, quando ingressei para dar aula pro técnico, para perturbar um pouquinho, né? Porque lidar com adolescente, eles gostam, né, Davi? Assim, você lembra bem? Para você tá mais fácil, né? De recapitular Uma memória isso. bem recente. Uma memória extremamente recente. Então, assim, eles ficavam chamando de tia, mas como para mim nunca me incomodou, então eles poderiam chamar. E deixa eu te falar, eu chamava muito a professora de tia, mesmo no ensino médio, porque eu sei que tem algumas professores que se incomodam, então não, eu não chamava. era o meu caso. Só que aí, o que acontece? Né? Sou irmã A da gente- sua mãe, por acaso. Eu não podia, eu fui professora dele, eu não podia nem falar isso com ele, Você né? foi professora Lá em casa todo mundo dele? dá aula pra mim, até minha mãe.
Nossa, é horrível essa experiência. Eu imagino. Pensa. Não, eu e a imagino. família toda ali na mesma escola. Nossa, Porque eu até falava assim, brincava, Deus me livre, falava assim, gente, tava tendo essas chacinas na escola. Eu falei, se bate nessa escola aqui, me Não. mata, perca a família. É um A luto família geral. É um luto geral, um luto Meu coletivo. Deus. Bom, Mas aí, voltando no seguindo. assunto, eu chamava de tia, né? Aí o que aconteceu? Depois que me formei, eu fui dar aula, virei professor. Ah. Aí os alunos ficavam, ô tio, ô tio. Eu ficava assim, ei, Não, não, gente, é não. tão ruim você plantar e colher depois. Exatamente. É a lei da semeadura. Plantou, vai colher, não tem por onde, né? Bom, continuando, fui para a educação. Eu atuei como gestora da educação, porque eu trazia a bagagem administrativa, porém conhecia, dava aula, já estava dando aula de informática, mas nesse período eu saí da escola, porque aí já era um outro bairro, um pouco mais longe, diga-se de passagem, muito longe, em São Mateus. Então, já não dava mais para continuar dando aula lá. E pouco tempo lá atuando na gestão, porque eu sempre tive esse foco assim, um pouquinho puxado para a gestão de pessoas, sempre gostei de lidar com pessoas. Um caso raro, né? Não, sim. Geralmente as pessoas falam o contrário. Não. Tem dificuldade. Porque assim, eu percebo que algumas coisas ou você ama ou você odeia. odeia. Não tem meio Verdade. termo. E lidar com pessoas é isso. Você não tem um meio termo de, não, um dia eu gosto, outro dia Precisa eu não de gosto. muita diplomacia, né? Sim. Então, tanto que a segunda faculdade, que foi em administração de empresas, e aí sim eu fiz nessa escola que eu trabalhava, que eu era gestora, eu fiz a administração lá como bolsista, então não precisei me preocupar com pagar, e fiz a especialização em gestão estratégica de pessoas. Gostava tanto que quis ir um pouquinho a fundo. Só que nesse período, até para depois voltar na sua pergunta, viu, Davi? Não esqueci, não. É porque assim, se eu porque não uma coisa contar leva a toda outra, né? essa história para chegar exatamente o porquê dessa motivação para ser a pré-candidata, fica difícil de você entender. Nesse período todo, como eu disse, lá da história do vestibular, né, que eu tinha esquecido, fui só dar satisfação que eu não estaria naquela semana, eu sempre desenvolvi um trabalho da igreja com criança, com adolescente. Então, a gente fez vários trabalhos. Sem contar que a minha mãe sempre foi líder comunitária lá em São Miguel. Então, Sim. o trabalho comunitário, Isso é esse trabalho referência, né? social, ele já vem desde a infância, entendeu? Só que o meu olhar, ele começou a mudar exatamente quando eu montei a minha escola. Consegui realizar o meu sonho nesse processo, porque eu geri uma escola durante mais ou menos 16 para 17 anos. O tempo. Então, assim, agora chegou a hora de montar a minha escola, que era um sonho. E aí eu montei uma escola de educação infantil no Tatuapé e começamos do zero, desde o berçário. A gente queria trabalhar o quê? Com esse olhar focado para o desenvolvimento, a criança lá da infância, porque até então eu estava acostumada a trabalhar com adolescente, a área técnica, que assim era diferente, porém você precisava trazer o aluno para estar ali presente, participante, chamando a atenção. Eu nunca fui de estar muito presa a um conteúdo didático, porque o adolescente, e o Davi vai afirmar isso, ele precisa de algo que chame a atenção dele, que despertar. desperte a atenção. Com Se certeza. você, numa aula, você, professor, que entra em uma sala de aula e não consegue atrair a atenção do aluno, vira A as aula não costas e vai acontece. embora. Para o adolescente, isso é muito difícil. Não acontece. E o legal, para mim, era ouvir dos meus alunos. Nossa, Pro, ver você andando na escola para lá e para cá, com a cara séria. Quer dizer, era a minha função. Agora, em sala de aula, você é mó da hora. Falei, da hora, mas assim, desde que você me mostre resultado. Nunca tive nenhum de problema com adolescente. Mas por quê também? Adolescente já estava acostumado a trabalhar com eles na igreja.
Sempre trabalhei com adolescente. Então, assim, Eu foi tinha uma aquela coisa... dinâmica, né? Já tinha uma dinâmica. Então, eu tinha a seguinte política. Adolescente, é melhor você tê-los como amigo de que É, É inimigo. verdade. não dá para queda de braço, não. Não filho. dá, não dá. Então, vamos vínculo, manter né? Não, uma e política... principalmente fortalecimento que de você vínculo. está dentro de uma sala de aula com vários adolescentes. Não se trata só de um, né? São comportamentos diferentes, situações diferentes. Então, Então, e você fala do comportamento diferente. Eu dava aula para aluno no período da manhã, alunos do ensino médio do período da manhã. Mas também eu dava aula para alunos do ensino médio à noite. Você percebe um perfil totalmente diferente. Esse aluno já estava estagiando, nós tínhamos uma política de estágio dentro da escola. Que legal, né? Então, assim, alunos que já estudavam, estudavam de manhã, depois a gente mandava para o estágio, tínhamos parcerias com algumas empresas, eles iam estagiar nessas empresas e iam para estudar à noite. Uhum. Então, assim, eles já vinham, agora eles já outro estão com público, uma né? outra mentalidade, eles já estavam começando a se sentir assim, agora eu sou independente. Mas o mais incrível que o mesmo posicionamento de respeito que eu tinha com aqueles alunos do período da manhã, que ainda não estudavam, que o pai ia levar para a escola, era o mesmo posicionamento da criança, do aluno à noite, entendeu? Então, assim, eu sempre adotei uma política de respeito. Tudo que eu vou exigir de você é respeito e eu também vou te respeitar. Sim, é recíproco. é a base, precisa né? ter. Exatamente. Então, hoje eu ouço alguns professores dizerem, porque a minha sala eu não consigo manter a disciplina, eu não consigo manter a ordem. Eu nunca tive problema de disciplina na minha sala de aula. Filha, é louvável isso. Porque... Não tive. Tudo bem, eu entendo que nós estamos falando de realidades diferentes, mas qual que era a minha maior preocupação? Era fazer com que essa aula fosse atrativa. Se você, professor, não tiver essa percepção, se a sua aula não chamar atenção, se a sua aula não despertar no aluno o interesse, acabou. Entendeu? Então, assim, comecei com esse processo, cheguei na escola, agora a minha escola. Minha escola chamava Superação. Por que desse superação? Eu sabia que vocês iam me perguntar isso. Né? Então, por que da superação? Na vida, no nosso dia a dia, superar não é uma opção. Superar é uma necessidade. E quando você carrega durante anos, vendo todas as necessidades que as pessoas enfrentam, a necessidade que eu enfrentei de superar para conseguir estudar, para conseguir se formar, para conseguir ser alguém, agora eu estou tendo a oportunidade de montar uma escola e colocar o nome de superação para esse sentido. Vamos superar os desafios da educação, vamos superar os desafios de desenvolver um aluno com N necessidades. Foi daí que partiu exatamente analisando essas necessidades, porque estando num outro papel agora de mantenedor, eu acessava diretamente a dificuldade dos pais. Sim. Como lidar com essas crianças, como trabalhar o seu desenvolvimento. Eu ouvi de pais dizendo, Silvânia, eu não sei o que fazer, eu estou perdida. Porque dentro de casa o pai se sacrificava. Eu tive situações, era uma escola particular no Tatuapé, tá. Mas eu tinha pais que tinham dificuldades para pagar a mensalidade. Que assim, suavam, tinham que sacrificar uma coisa para pagar a mensalidade. E esse pai não tinha a condição até mesmo de manter um convênio médico para fazer um acompanhamento com o filho. Sim, percebe? Sim. Então, assim, o que eu comecei a identificar? Quantas dificuldades de tantas pessoas precisando de uma ajuda. Aí eu trouxe todo o fundo lá de trás. Por que não se candidatar? Por que não tentar fazer com que, através da política, a gente consiga trazer essas melhorias identificadas durante esse período todo, tentar mudar? E ninguém melhor que Silvânia, com toda essa história de superação, para poder... Exatamente. Agora, é uma coisa, tudo isso brota...
você contando aí toda a sua trajetória, de uma simples coisa simples, né? Simples. Que às vezes as pessoas acham que precisa ter aquele plano mirabolante. Não, é simples. O que que você fez? Você ouviu, você parou para ouvir. Exatamente. Não vou. Esse período de escuta, aí que você começa a identificar essa necessidade. Não Lembrei é? até do professor Manduca que Exatamente. teve no episódio anterior e até falou com a gente sobre tudo começa quando você ouve. Né? Você escuta. Exatamente, exatamente. Porque hoje a gente tem muita dificuldade de ouvir. Uhum. Mas isso tudo, eu sempre comentei com as pessoas que qual que foi o meu maior problema? Ter me entregado tanto na gestão de pessoas. Eu coloco isso como problema porque para alguns é um problema, mas para mim foi o grande diferencial. Eu sempre trabalhei ouvindo as pessoas, buscando qual a necessidade, pensando no desenvolvimento, que essa foi uma das minhas funções durante um período nas escolas, exatamente identificar qual a dificuldade do funcionário, de que forma você poder trabalhar o desenvolvimento dele para que ele pudesse produzir mais para a empresa. Então, isso tudo depende de escuta. Se Isso. você não ouvir, como que você vai conseguir saber qual a dificuldade da pessoa e de que forma você vai poder trabalhar? E isso tudo a gente agrega onde? Naquilo que a gente pretende na política. Trazer toda essa experiência de uma empresa privada, de um mundo privado, mas para a política, porque é cabível também. E os caminhos não são tão diferentes, Não, né? não. E os resultados, né? Tudo isso já aponta para resultado muito positivo. Sim, sim. Agora me fala uma coisa. Você tem na sua família alguém que se emaranhou aí para Tá os inserido caminhos na da política? política? Nada, Até porque essa família é nada. daqui também, né? Se tiver, seria. Não, assim, Ambos, do seu pai e sua mãe, são de fora, você falou os dois, né? não, mas assim, são de fora, Mas já há muitos anos moram já há aqui. muitos anos. Tanto que a minha mãe, com os 14 anos, quando ela veio para cá, ela foi uma das últimas a vir. Tanto Ah, que, para sim. você ter uma ideia, ela veio para morar na casa da minha tia, que era a tia mais velha, que ela existe até hoje, aos 94 anos. lindo. Assim, é uma coisa que é o nosso exemplo de vida, de disposição, de garra. Ela anda, assim, quilômetros no Que decorrer do dia. maravilha. Sentiu muito na pandemia, porque não podia sair, né, de casa, é. mas graças a Deus, quando a gente começou a retomar, né, o nosso dia a dia, hoje ela já faz lá as caminhadinhas dela. Sempre que possível que estou lá, eu vou caminhar com ela também, porque é uma coisa que ela gosta muito de andar. Gente, e é uma companhia agradável, né? Nossa, Agradabilíssima. eu falo que eu conheci todas as minhas bisavós. Então, assim, Nossa, isso me faz. Avô é gostoso, é delicioso. É tio, enfim. E você me conta isso, eu lembro da avó Norinda. Beijo. Na verdade, ela não é minha avó, ela é a avó da minha cunhada. Ah, Mas tá. como a gente acaba Carinho que é tão grande, aí eu né, adotei tem aquela ela avó de como- todos, né? Você tem uma avó que é avó de todos. É, vó de todos, Mas exatamente. agora me fala, você vê diante de tudo isso, né? Você atendendo esse público, conversando com as famílias, recebendo ali as queixas, né? E aí você de repente se vê, não, peraí, eu posso fazer alguma coisa, né? Exatamente, eu posso. Então, você prefere se colocar ali como um agente, porque diante do que está aí também, assim, as pessoas têm muito desânimo, né? Quando olha para o cenário político, traz um desânimo muito grande no sentido de que muda e não melhora, ou na verdade nem muda, né? Vai fazendo aquela dança das cadeiras, mas sempre fica naquele mesmo ciclo ali, né? De pessoas e entra ano e sai ano e a coisa está do mesmo jeito. E aí, diante disso, você olha e fala, não, eu posso fazer, eu sei fazer e eu vou me colocar à disposição. Silvana, isso é muito legal. Não vou mentir para você que assim que é uma situação de muito responsabilidade e assim e força de vontade. Com a minha história, eu percebo que vale a pena tentar. Por que não? O não a gente já tem. O máximo que nós podemos conseguir é um sim.
Você entendeu? Então, hoje, de fato, faltam pessoas que queiram mesmo abraçar a causa e vamos tentar, vamos para frente, vamos tentar melhorar. Tem uns que se perdem no meio do caminho, outros desanimam, mas nós temos que seguir acreditando que pode mudar. Porque da mesma forma que eu acreditei que com toda dificuldade, sem ter dinheiro para fazer uma faculdade, sem conseguir pensar Naquela época, né? Naquela Sem nenhum época, porque acesso. assim, acaba até parecendo, nossa, você vivia onde? Se eu colocar essa situação hoje, com tantas facilidades que nós temos para conseguir fazer um curso superior, mas lá atrás Era muito difícil era mesmo. muito difícil. Muito difícil. E para você ver, na minha família mesmo, nesse período eu fui a única que consegui fazer uma faculdade. Nós somos em 5 irmãos. O meu irmão, hoje eu tenho um segundo irmão que ele fez uma faculdade, mas ele já era adulto, casado, já estava em uma outra situação e ele conseguiu fazer uma faculdade. Então, para nós era muito difícil mesmo. Então, assim, dificuldades elas existem para todos. E existirão, né? Só que de que forma você enfrenta essas dificuldades? Sim. É batalhando, indo lá, não desistindo, acreditando, confiando, fazendo a coisa acontecer. Agora, dentro desse contexto, como você enxerga assim, isso aqui tem uma possibilidade de dar certo, se eu fizer, de conseguir desenvolver essa proposta, assim, de coisas efetivas mesmo, que você acha que pode dar certo? Então, Neide, o que eu entendo dentro desse contexto todo que a gente comentou, e até pensando nas dificuldades que hoje as famílias têm enfrentado, que é exatamente as famílias atípicas, aquelas que têm os seus filhos com N transtornos. Hoje, o autismo tem sido algo que as famílias têm enfrentado assim com muita... Constantemente, né? Constantemente, muito. Esse déficit de atenção também, TDAH, Déficit de né? atenção. Então, assim, são tantos transtornos que as crianças vivem que isso afeta diretamente na sala de aula. Sim. Só que, pensando num contexto público, onde não temos profissionais preparados para lidar com essas crianças. Porque, embora se fala muito da educação inclusiva, mas ela... Muito pouco se faz. Muito pouco eu posso se dizer faz. porque eu estou inserida no meio. E a gente Vocês sabe estão as acompanhando lutas. aí, vocês devem estar pensando assim, nossa, mas essa série de pré-candidato deles aí tá mais série pedagógica. Porque todos os vereadores pré que estão vindo aqui estão falando. Mas é porque uma coisa liga a outra, não tem como não falar, entendeu? Sim. Porque assim, qual que é um dos pilares mais importantes para você olhar? A educação do Brasil. Educação. Preparar o jovem para o mercado de trabalho. Tem que toda essa Exatamente. questão de a estrutura, né? Porque assim, às vezes o aluno é um aluno bom, tem força de vontade, tem interesse, mas tem um pouco de dificuldade porque não tem uma infraestrutura boa. Então, é muito relevante a gente falar esse tipo de observação. Sim. Eu tenho por tese, vamos dizer assim, se eu posso dizer, a educação é o pilar da vida. Sim. Entendeu? Então, não tem como você pensar em nada relacionado à política que não parte da parta da educação. Eu falo, assim, eu acho que o Brasil, um país continental, né? Se houvesse aí uma força-tarefa de incentivo para a educação, esse vai ser o nosso foco. Vamos lá, educação. Você consegue dar educação para o trânsito, você consegue dar educação para a saúde, você consegue dar educação de qualidade, as pessoas se desenvolvem. A educação desenvolve pessoas. E as pessoas desenvolvidas desenvolvem sociedade. E imagina, hoje, quando se fala de agressão, geral, não só agressão à mulher, agressão no trânsito, agressão diversas. Se você tiver uma base de educação e respeito, você concorda que assim, a gente vai trabalhar onde isso? Exatamente. Na educação. Né? A educação alimentar. Então, assim, a educação é a alimentar, base, exatamente. A educação ela é a base da formação do ser humano. É muito relevante. E eu não sei qual é a dificuldade que as pessoas têm de entender isso. Concordo. O porquê que você não investe em políticas públicas de educação em todos os âmbitos para que a sociedade seja diferente. Sim. É lógico, né? Se eu tiver uma... Sim, com certeza. Enfim.
Eu quero deixar você concluir, porque eu gostei, a gente já conversou um pouquinho antes, eu gostei disso que você falou. Sim. Então, o que eu pensei em propor no sentido que de fato possa funcionar para atender essa necessidade não só da escola, dos funcionários que não sabem lidar com esses alunos especiais, como também a família. Por quê? Se nós conseguirmos trazer para a escola essa equipe multifuncional que hoje funciona muito para uma terapia, para conseguir fazer com que esse aluno, com que essa criança, ela desenvolva, porque a criança ela tem que ser desenvolvida dentro do seu maior potencial. Eu tenho que saber qual que é esse potencial da criança e desenvolver aquilo, porque a criança ela é única. Sim. Eu não tenho uma receita pronta já determinada. Eu vou trabalhar com aquela criança e saber exatamente qual o melhor potencial. Todos eles têm. Todos nós temos. Não dá para né? padronizar o que não é padrão, Não dá. né? Exatamente. Então, assim, a partir do momento que eu consiga criar na escola uma equipe que consiga preparar desde o inspetor, tia da merenda, a secretária, toda a equipe técnica para lidar com esse aluno e também o professor. Preparar o auxiliar de sala para lidar com esse aluno, mas não fazer o que tem sido feito hoje, um depósito de criança. Olha, é triste isso. Porque, assim, o que se vê dentro das escolas é isso, é o depósito de criança. É complicado. Porque ele é laudado, ele simplesmente tem que cumprir, tem que estar dentro da escola, então vamos cumprir o protocolo. Silvânia, eu queria te fazer uma pergunta também. A gente até mencionou isso bem no início aqui do nosso podcast. Que infelizmente, né, como eu havia dito, a política não é um espaço assim feito para mulheres. E nessa vertente de representatividade, eu queria saber como que você se sente representando, né, uma das minorias sociais na Câmara, no Poder Legislativo, né? Olha, pensando no papel da mulher, do quanto a mulher é diferenciada em algumas funções e na política isso não seria diferente, dentro do contexto do papel da mulher na sociedade, na política não seria diferente. A ideia exatamente é fazer com que as mulheres, mostrar para as mulheres que elas se envolvam mais com a política, Sim. porque o problema não está só no que a sociedade impõe, também está na maneira como a mulher se posiciona com a política. E assim, parece que não tem tanto interesse, né? Exatamente. Eu não sei nem que eu posso dizer interesse, né? Eu acho que é um combo, é muitas coisas que se Porque envolvem. Até mesmo uma falta de acesso. Porque eu já ouvi falar mulheres assim mais velhas, até uma tia-avó minha, irmã da minha avó, ela comentando: porque eu não gosto de votar em mulher. Imagina, uma mulher não querendo votar na mulher. Eu já Tá. ouvi isso de homem, mas de mulher não, eu não tinha Entendeu? ouvido Então, tipo assim, eu ainda. acho que é muita coisa atrelada, porque a pessoa já, às vezes, até acha que tem mulher que tem um certo preconceito de consultar com uma médica mulher. Eu já ouvi muitos casos assim. Então, é muita coisa atrelada, eu acho, que envolve. Não é só a parte da falta de interesse, também tem aquela parte do estereótipo, né, sei lá, que é inserido. É uma situação até. Você Estrutural, colocou isso digamos assim. assim. Muito Percebo estrutural, que isso. Porque, infelizmente, se a mulher não quer apoiar uma outra mulher, então a gente percebe que o problema é muito mais sério. Muito mais sério. Tá Muito mais reproduzindo, né? sério. Porque, Exatamente. assim, dentro da política, precisou de criar uma lei para que deixasse uma cota, um número de vagas ali nos partidos para Sim. o público feminino. Sim, sim. E, em muitos casos, esse público, ele não é preenchido. Né? Tem uma força-tarefa para preencher. Infelizmente acontece isso. Como é uma obrigação do partido manter os 30% Sim. para as mulheres, então, só que. E nisso aí vem aquela história de candidatura laranja também, Exatamente, né? acontece. Olha para você ver como que a Sim. coisa vai se abrindo para... Sim, E sim. sempre acontece. Só que, qual que é o grande problema? Mesmo que alguns partidos cumpram essa cota dos 30% de mulheres, perfeito. Agora, quantas mulheres de fato são eleitas?
Quantas Não, e vão mulheres mesmo trabalhar vão ali me... numa campanha. Exatamente, porque assim, não sei se vocês sabem, mas a primeira mulher que foi eleita, a vereadora, ela não pôde assumir. Quem, na verdade, vocês nunca ouviram falar, então assim, então ela não Bom. pôde assumir. Então, quer dizer, Por é um ser mulher? contexto de... Eu acho que nem ela mesma... Certamente. Não, certamente. Sim, Não. sim, não, A gente sabe que é certamente, um certamente. preconceito. Então, eu acho que nem eles mesmos sabiam que isso iria acontecer. Vamos pensar assim no contexto. Só que se percebe que a ideia de que a mulher não está preparada para certos cargos, ela precisa se preparar. Se Sim. existe esse conceito, então vamos mudar. E quem vai mudar? Somos nós, mulheres. E tem aquela questão também da mulher, às vezes ela tá, como você falou, dela entrar lá e ela trabalhar na campanha. Só que as mulheres, muitas das vezes, são muito oprimidas lá dentro, entendeu? Sim, Porque, é tipo um assim, tem contexto. aquela questão do Porque bloqueio. querendo ou Que, não, tipo assim, ela ainda fala é um um lugar negócio, aí o muito... cara falou a mesma coisa que Sim, ela, sim. a palavra dele tem mais peso. Que a Infelizmente, isso é maioria, normal. né, é muito patriarcal ainda, Sim, né? sim. Querendo ou não. Por mais que alguns anos já venham colocando, né, a mulher, querendo colocar a mulher em Inserir a mulher evidência, dentro desse... Sim. a inserção da mulher, mas infelizmente essa inserção ainda está muito no papel. Uhum. Então, quem vai tirar do Exatamente. papel? Somos nós, mulheres. Então, se nós seguirmos essa linha de mas existe uma cota, tá? Mas É só para cumprir o protocolo, cota, né? não, tô aqui. É direito meu, então eu vou fazer de fato valer o meu direito da mulher estar, sim, se representando. Representando quem? A mulher. Representando a necessidade da mulher, representando a necessidade da mãe. Uhum. Sim, é muito interessante. Ô, Silvana, e já que você é conhecida, né, popularmente como Silvana Superação, vou te contar uma história de superação também. Opa, a gente gosta, hein? Esse livro aqui, a autora Cleide Ostroff, ela é cidadã americana, né? Ela é brasileira e tem a cidadania americana também. Sim. Reside nos Estados Unidos há mais de 20 anos, Tá né? chegando aí. Tá chegando a e gente vai ter- vir aqui também para Ela mora lá já tem mais de 20 anos, né? Reside lá há mais de 20 anos. Ela escreveu uma história, que é uma história de vida dela que ela passou, né? Que aí resultou nesse livro, os presentes já conhecem, que é Fé em Chamas, que ela conta toda uma situação onde ela sofreu preconceito em uma cultura estrangeira, sofreu uma dificuldade, né? Ali enfrentou um problema junto com o marido dela, uma doença, né? Ele foi diagnosticado com câncer. E então teve toda aquela história, aquela situação, problemas pessoais de família, como todo mundo tem. E aí resultou nesse livro. Esse livro tem uma leitura, assim, muito forte. Tem uma leitura que alcança muitas pessoas, né? Porque quando você lê, você sente realmente aquela questão de superação de você estar naquela situação. Porque não é, você se mergulha, né? Como diz a Ana Sim. Holanda, né? Então, essa leitura, ela é reflexiva e ajuda muito. E dessa história desse livro, chegou até uma ONG, chegou até uma Legal, comunidade, na legal. verdade, né? Que fica lá em Moçambique, na Tá. África. E dessa comunidade surgiu essa ONG, que é a ONG Fé em Chamas. Esse livro também, os presidentes sabem, ele tem a versão em inglês também, que é o Faith Flames, e a ONG, conhecida como Faith Flame Foundation, né? Isso. E então tem toda uma questão de superação envolvida, uma questão muito relevante, que traz toda essa situação do contexto para a realidade, porque tem muita coisa que a gente acha que a pessoa não sofre, né? Até Sim. você ver, eu vou até pedir a produção para soltar o vídeo aí, para vocês irem acompanhando, quem tá de casa, vendo as fotos do trabalho. Essa ONG, ela tá ajudando toda a comunidade lá, elas estão construindo uma escola, e juntamente com a escola Legal. também tem uma igreja, né? Vai ser um Sim. templo, Um trabalho muito bonito. trabalho social muito incrível. E lembrando que comprando um exemplar desse aqui, o dinheiro é todo revertido lá para eles, né? Tá contribuindo, Muito comprando, bom, muito bom. tá ajudando o pessoal lá. A ONG tá crescendo, tá vindo pro Brasil, tá disposta aberta, né? Receber novas pessoas, né? Para poder estarem fazendo Quem quiser parte. apadrinhar. Quem quiser Sim, contribuir, quem importantíssimo. quiser adotar, gente, é uma causa muito relevante a adoção. Porque nós descobrimos recentemente que lá praticamente quase 100%, né? Olha, é muita gente. É muita gente. Não tem Estatística registro civil. altíssima. Então, assim,
para pra pensar, são pessoas inexistentes na sociedade, porque se você não tem documento, você não existe. Sim, sim. Então, assim, são crianças, né? Tem adultos também, então sem nenhuma base, sem nenhuma infraestrutura. Então, essa ONG tem feito um trabalho bacana muito e legal. vai, com a ajuda de Deus, vai Eu contribuir quero muito mais. colocar, falar que são 250 crianças hoje que não têm atendimento escolar. Atendimento escolar não tem Sim, nada, sim. né? E aí eu fico pensando assim, imagina, um trabalho desse para atender esse grupo, que esse grupo seja inserido aí dentro de uma proposta de educação. Aí você imagina esse grupo daqui 10 anos. Imagina esse grupo daqui 20 anos, Maravilha. né? Então a gente está plantando Sim. para que futuras gerações Sim, possam ter uma sim. história diferente. Com certeza. né? Uma história de superação. História de superação, exatamente. exatamente. Então, assim, ajuda essa comunidade e ali eles conseguem se desenvolver e eles conseguem aplicar isso para os que virão, né? Sim. Então, o livro custa R$ 40, quem quiser, chama a gente lá no direct, lá do Insta, e o dinheiro arrecadado é diretamente para a ONG Fé em Chamas, em português, né? Ou Faith in Flame Foundation. E além disso, nós temos também roupas, tá? Temos vestidos, tem muita coisa. Que Eu vou deixar legal. tudo lá disponibilizado para quem quiser ajudar, quem quiser apadrinhar. E já que nós estamos falando de coisas boas, nós vamos falar de mais coisas boas. Opa! Tia Neide, já você falou da Blessius. Ah, Blessius. Não pode esquecer da Blessius, não, porque a Blessius tá chegando também, não é só a escritora que tá chegando, a Blessius também Tá tá chegando. chegando, a gente vai ter um exemplar aqui para mostrar para vocês nos próximos episódios, né? E então temos em mãos. Quem tiver gostado do produto, pode pedir lá também no direct que a gente envia, tá? Para todo A o Blessius, Brasil. ela é uma empresa que confecciona... Eu vi no patrocinadores de vocês, né? claro que eu vi. Confecciona e fica um charme ali pra Um Bíblia, charme. pra livro, sabe? É muito bonito, assim, acho que dá uma modernizada, assim, uma repaginada Sim, no, sim. no material de E deixa cada um. suas mãos É bem livres para legal. você fazer outras coisas, Exatamente. né? Assim, E outra coisa que ajuda você não pode bastante. esquecer, hein? Falar em esquecer, o que você não pode esquecer de Claro fazer? que é um Intellect Ele Pro, né? Que eu não posso esqueceu. esquecer de falar, né? Que é um Não, suplemento incrível. Você tem problema de memória? Infelizmente eu tenho. Vou te indicar, então, o Intellect Pro, que é um Por favor. suplemento do meu amigo Bruno Frois, lá do Rio de Janeiro. O Bruno, ele é palestrante, um cara incrível, que criou esse suplemento, que ajuda no cognitivo, ajuda em muitas coisas. Vocês encontram nas redes sociais do Bruno. Vou deixar também, eu vou colocar no destaque nossas redes sociais, Já vou que procurar. fica mais fácil Tem que sair daqui. das pessoas localizarem. Aí eu deixo mencionado o arroba do Bruno, que você já consegue Legal. falar direto com ele no direct. Maravilha. Muito incrível. E vamos falar também da assessoria com o André Marques. Você viu, menina, que o nosso entrevistado, nosso convidado do episódio anterior, conhece o André? Pois é. Que mundo pequeno, né? Gente, O André fazendo sucesso aqui em São Paulo. E a gente- E André, eu vou te contar, hein? olha, tá ganhando, tá destacando ganhando mesmo, o hein? mundo, viu? Gente, a assessoria do André Marques é uma assessoria incrível que dá todo o suporte para você que quer cursar medicina na Bolívia. A gente sabe que não é tão acessível aqui no Brasil, é difícil. Infelizmente. Então, vocês optam por estudar lá, mas assim, é relevante também, porque tem toda uma equipe boa, tem muitas faculdades bacanas. Sim. E a pessoa leva até como um intercâmbio. Para pra pensar. Sim. Você conhece ali uma outra realidade, uma outra cultura, língua, outro outro idioma. idioma. Exatamente. Gente, tipo assim, é muita coisa boa. Então, muita coisa agregada, muita coisa boa. muita coisa boa. certeza. Então, assim, o André dá todo o suporte, ajuda a escolher lá os lugares para vocês ficarem, né? Acomodação, ele consegue fazer todo esse monitoramento. Tem muita gente que ele tá levando para lá. É um suporte incrível. Para você que tem o sonho de cursar medicina, aqui no Brasil tá difícil, porque a gente sabe que é caro. É caro. Procure lá a assessoria do André Marques. Ele vai ajudar a locar vocês, hospedagem, né, matrícula lá na universidade. E é interessante, Silvânia. Roda o videozinho aí, produção. Solta o Eu vídeo. coloquei, eu estava olhando, né, fui buscar informações sobre universidades, surpresa do que eu encontrei. Então, Legal. tá aí, ó, o André pode ajudar vocês, ok? Parabéns, André. É isso aí. Tá rodando o vídeo, Rodrigo? Quando eu terminar, você fala, tá?
Acabou? E coisa boa, gente. E engraçado também que muita gente não sabe, mas antigamente era toda uma resistência. Eu não vou fazer medicina na Bolívia porque tem o Revalida, aquela dificuldade. Aham. Gente, hoje em dia, você não precisa mais fazer o Revalida para trabalhar aqui no Brasil. Você consegue pelo programa Mais Médico e com 2 anos de você trabalhando ali fixo, sem ter nenhum problema com a questão profissional, você já consegue tá validando o seu diploma para cá. Entendeu? Tá Sem bom, nenhuma dor de ótimo, cabeça. tá? Quero mandar um beijo lá para Sakura Craft, tá? Nossa amiga Mandar um beijo e Kátia. presentear a nossa E já vou deixar Silvânia. aqui para Silvânia Um mimo. uma case, né, para óculos. Olha que lindo. Amei! Você gosta E de lilás? aí, quero também. Amo Lilás, amo! E ainda quero dizer que ó, o Dia dos Pais está chegando. Entra lá no Insta dela, vocês vão achar muita coisa legal nessa todo esse universo aí da costura criativa para vocês presentear os pais de vocês, tá? Grande beijo. Esse aqui é seu. Obrigada. Pode já deixar reservado aí. Obrigada, lindo, amei. É E isso aí. necessário, viu? Isso, Aqui, é. a gente chega numa certa idade, André, a gente precisa de óculos para enxergar de perto. Verdade. Mas acontece. Inclusive, a gente não pode deixar também de falar da marca da Vitória. Ah, é verdade. Davi, você sabe que eu tô precisando de renovar minhas roupas fitness? Pois é, a Vitória tá vendendo A Vitória Vieira tá vendendo umas roupas aí fitness, toda moda fitness. Ela tem uma loja virtual no Instagram. Use Victoria Vieira, vocês pesquisam aí o arroba dela, que vocês vão encontrar lá. Ela manda pro Brasil todo e até pro exterior. Tá um precinho bacana, Que legal. muita coisa legal lá, Bastante qualidade, bastante qualidade, Importante. né? É. Né? muito interessante. Então vamos encaminhando pro final, né? Que É, já tá pois é. chegando. Já? Falamos de todo mundo. Que Vamos deixar a Silvânia fazer as pena. considerações finais dela, falar um pouco o que você achou do nosso podcast. Maravilhoso. É o primeiro, né, que você falou, né? Primeiro Olha, podcast, ficamos- primeiro de muitos, Olha, né, que ficamos virão. lisonjeados, viu? E assim, Obrigada. Nós estamos estreando a Silvânia. Daqui, minha filha, para o mundo. Ah, com certeza. E vamos sempre lembrar desse bate-papo tão gostoso, tão suave, que assim, a gente no primeiro momento fica com receio, né? Como É, será? Aquela Dá aquele tensão, né? manzinho mesmo, mas Exatamente. é Dá um tranquilo. friozinho na barriga, no estômago, É só uma mas prosa, só uma boa É Mas só, esse é de- só um dedinho de esse prosa. dedinho de prosa é bom demais, tô. Bom, gente, eu quero agradecer pelo convite, quero agradecer ao Juliano do Avante, que tem sido assim uma pessoa muito importante Vamos mandar um aí abraço nos pro Juliano, que o apoiando. Juliano, Juliano é muito um querido, fofo, né, Juliano? com certeza, ele é muito querido mesmo, ele tem assim nos ajudado muito nesse processo da pré-campanha e eu gostaria de agradecer ele mesmo de coração. Mas quero agradecer vocês também, principalmente pela oportunidade que vocês me deram de poder estar contando um pouco da minha história, trazendo essa trajetória de superação. E eu gostaria assim de registrar uma coisa que nessas minhas últimas palavras é que, infelizmente, hoje nós estamos separados por um clique. A internet, ela fez com que muitas melhorias boas Sim. vieram. Não podemos dizer que não. Sim. Extremamente importante. O Davi mesmo disse, né, que hoje não consegue imaginar Nossa. estudar sem um computador, sem o uso da internet. Isso é extremamente importante. Mas também tem o seu lado que não é tão bom. Essa amizade virtual de uma forma tão extensa. E eu não gostaria de, dentro daquilo que eu tenho como proposta, esse distanciamento tão grande. Porque o ouvir, o conhecer, saber, o tete-a-tete, olho a olho, o falar e o ouvir, no processo de desenvolvimento, de aprendizado, ele é muito importante. E dentro daquilo que eu me proponho a fazer, se eleita, né, lá adiante, é exatamente isso. Ouvir a necessidade das pessoas, saber de que forma eu posso ajudar. A ajuda, ela é sempre muito bem-vinda. Agora, para que a gente saiba, a gente precisa conhecer. Então, vamos conversar mais, vamos nos encontrar mais, vamos esquecer um pouquinho o celular do lado, vamos falar. Porque se eu sou ouvida, se eu falo, eu automaticamente estou expondo a minha necessidade e essa necessidade ela pode sim ser atendida.
Então, é uma das bases daquilo que eu pretendo. Ouvir, abrir um canal de ouvir, não de uma ouvidoria através de mensagem, através de Um robô, né? um robô. Sim. Infelizmente, hoje, né, o robô está muito aí, ativa. Não, um contato assim pessoal, de conversa, um dedinho de prosa, por nem que que não? seja, né? Entendeu? Nem que seja. Silvana, Gente, então- muito obrigada. Minha gratidão a vocês por essa oportunidade. A gente Nós aqui que ficamos agradece, gratos, né, Davi? né? Sim. No meio dessa loucura aí dos nossos dias, né? É um Nessa prazer cidade receber você aqui. louca. E você conseguir tirar aí um minutinho para falar com a gente, para sempre ter um esse prazer. dedinho de prosa. A gente sabe que isso é muito significativo e a gente quer que você saiba disso também. Obrigada. Que a gente considera muito e a gente fica muito feliz pela tua presença aqui, pela essa conversa, por tudo que você compartilhou. E como eu sempre falo, cada um que senta nessa cadeira nos dá uma aula. Sim. Obrigada, A gente aprende gente. muito aqui com os nossos convidados. Legal, tá? muito bom. Muito obrigada, obrigada. Muito obrigado mais uma vez. E o Juliano, deixa eu só fechar aqui. Pode. Vai ter que vir aqui. Com Ter um certeza. dedinho de Com prosa conosco, viu, certeza, já Juliano? tá Não tá convidado, não, convocado. tá intimado. Exatamente, o Juliano precisa. Ele tem muito Eu vou marcar com a ele. agregar para esse dedinho de prosa. Tomara. Vamos lá. Brasileiros, então vamos despedir de vocês com pesar no coração, né? bicho? Pois é. Mas tem que finalizar, né? Mas haverá mais. Com certeza. É só Muita você. gente- Quando dá saudade, assiste o vídeo de novo. Legal. Compartilha. Compartilha, salva. Ah, eu quero lembrar, já se inscreveram? Já lá Se no inscrevam no YouTube, canal, se no inscrevam, ativa o sininho. A gente tá lá, ó, todo feliz, com muito... Então, na verdade, a gente tem que pedir pra seguir as redes sociais, que a gente já tá no YouTube, né? Esse vídeo aqui vai pro YouTube. Vocês têm que ir lá e se inscrever, depois que tiver inscrito, seguir lá no Instagram, vamos não pode colocar um deixar. desafio aqui? Gente, Não, eu não tô pode. louca pra fazer uma festa de 10K. Nossa, verdade, a gente comentou. A gente vai fazer uma festa Por de favor. 10K. Então vou deixar aqui para vocês um pedido muito gentil, cheio de amor e carinho. Siga-nos, nos ajude a bater 10K para a gente fazer a nossa festa. Tá? Quem Nossa sabe vocês não comemoração. participam com a gente. Olha, tá aí, hein? Então Quando o vamos lá. Davi fala, acontece. É isso aí. Opa. E aí, Prasiantes, até mais. Até mais.